Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivesen Lourenço, gerente de inovação e ecossistemas do InovaHC, e começamos hoje mais um episódio do InovaHC Podcast, o podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu tenho o prazer de receber para a nossa conversa a professora Magda Carneiro Sampaio e a doutora Patrícia Palmeira, que vão falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o uso terapêutico de anticorpos IgA do leite humano para recém-nascidos e pacientes imunossuprimidos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Professora Magda Carneiro, por favor, se apresente para o pessoal que está nos ouvindo. Eu aqui agradeço essa oportunidade, né? Esse mês de agosto é o mês dedicado à promoção do aleitamento materno, que é uma ação extremamente importante para o recém-nascido e o lactente, para a criança de baixa idade. Eu vou me permitir, antes de falar propriamente do nosso trabalho, dizer que o valor do aleitamento materno é inestimável, né? Existe um valor nutricional, né? Existe o valor imunológico, que nós vamos falar hoje, e existe um valor afetivo, né? É aquele momento em que a mãe e o filho estão olhando um no olho do outro. É aquele momento em que o pequenininho, aquele recém-nascido, ele encosta na mãe, sente o coração que ele passou, ele foi gerado ouvindo aquela batida daquele coração. Então é extremamente importante para o desenvolvimento emocional, para o equilíbrio futuro, se imagina, emocional dessa criança e também é muito importante para a mãe. Então o aleitamento materno é alguma coisa que tem um valor inestimável. E esse mês é justamente dedicado a isso, então eu acho que foi muito oportuna a inclusão desse tema agora. Sensacional, professora. Eu sou professora titular do Departamento de Pediatria. Pronto. Importantíssimo. E vou pedir então para a doutora Patrícia Palmeira se apresentar. Eu sou pesquisadora científica aqui do HC e minha formação, meu doutorado foi em imunologia, e inclusive do leite humano, né? Então eu trabalho há muito tempo com esse tema, mais voltado para a área imunológica, mas hoje, né? Os trabalhos atuais que a gente tem agora, a gente estava discutindo outro dia, né, Magda, que essa aplicabilidade que a gente está vendo nesse momento para o leite materno, né? Dos nossos estudos de tantos anos, está deixando a gente muito feliz. A gente tem assim um orgulho de trabalhar com leite materno. É, isso mesmo. É uma paixão, né, Patrícia? É uma paixão. A gente trabalha com a passagem de anticorpos da mãe para o filho, né? Pelo leite e pela placenta. Então, isso faz muito tempo, né? Nós trabalhamos, inclusive nós somos colaboradoras há muito tempo. O pessoal não está vendo aí em casa, mas dá para ver o brilho nos olhos quando vocês falam desse tema aqui. Eu sou testemunha ocular aqui dessa. Esse tema é apaixonante. Desse sentimento. Bom, então vamos, né, sem mais nem delongas, então vamos começar a falar um pouquinho do que é essa pesquisa que vocês têm trabalhado, quais os objetivos dela, onde a gente quer chegar com isso. A gente precisava, talvez antes, de dar alguns conceitos que eu acho que é muito importante, né? O primeiro conceito é que o anticorpo o leite humano é muito rico em anticorpos. Entre todas as secreções externas que o organismo produz, né? A saliva, a lágrima, o leite humano é a mais rica em todas, assim, mas disparadamente a que tem mais anticorpos. E é um anticorpo diferente, né? É um anticorpo diferente do sangue. É um anticorpo que os anticorpos são chamados de imunoglobulinas. E no leite humano e nas secreções externas todas, a imunoglobulina A. Enquanto que no sangue predomina, eu acho que todo mundo hoje, com a questão do Covid, tem visto muito na discussão na imprensa, na grande imprensa, é IgG. Isso. Então, no sangue, a IgG é predominante, a segunda, com mais alta concentração, é a IgM, mas também o sangue tem IgA, mas as secreções, e o leite particularmente, a grande quantidade é de IgA.
E é uma IgA diferente, né, que é uma IgA, a gente chama do tipo secretória, são 2 moléculas juntas, 2 ou 3, e então ela tem essa sigla de S de secretória IgA. SIgA. Então, é o anticorpo predominantemente no colostro, que é o leite dos primeiros dias, e no leite, né? E eu só queria queria falar de um outro conceito muito importante, é que os anticorpos do leite são produzidos localmente, na própria glândula mamária, durante a fase de lactação. Não é a passagem do sangue. Isso é um conceito muito importante. Então, ele é produzido localmente, no final da gestação e durante toda a lactação. Linfócitos B, né, B, eles migram principalmente do intestino e do trato respiratório, eles migram para a glândula mamária. E lá eles vão, então, se transformar em plasmócitos, né? E esses plasmócitos são as células que produzem IgA. Então, a IgA não é oriunda do sangue, ela é produzida localmente e é uma secreção que é muito rica em anticorpos contra bactérias, vírus intestinais, porque veio do intestino da mãe, e também respiratórios, que é justamente onde o leite vai atuar, né, Paty? Na superfície mucosa. Ele não é absorvido, esse anticorpo, depois que o bebê mama, ele vai ficar no trato digestivo do bebê, né, e vai atuar inibindo a entrada de micro-organismos, né, da contaminação do bebê. Então, assim, é uma ação, é uma transmissão passiva de anticorpos da mãe para o bebê, que vão estar lá no local, ajudando a proteger a mucosa. E a mucosa respiratória superior. Exatamente. Exatamente. A mucosa respiratória, né, o faringe, né, que é quando o bebê mama, né, ele vai ficar por ali. Patrícia já fez alguns experimentos que mostram que nas fezes do bebê ainda tem IgA ativa, IgA íntegra, né? Que passou por todo o trato digestivo do bebê e ainda está nas fezes inteira, né? A molécula inteira. Funcionante, o anticorpo funcionante. Não, então, isso me parece que, de novo, eu falo sempre pro pessoal aqui que eu não sou médico, né? Então eu tenho que traduzir as coisas com o pessoal que tá ouvindo a gente. Então, realmente assim, é um tipo de anticorpo, é isso? Um tipo de anticorpo, é isso? Está falando corretamente? Isso, o IgA é realmente extremamente importante pro crescimento, né, da criança, evidentemente, e extremamente forte, é isso? Eu posso dizer isso? Que ele é forte, que ele é... Ele é resistente. Resistente, isso, essa palavra, resistente. Às enzimas do trato digestivo. Muito interessante, muito legal. E como é que o que essa pesquisa tem mostrado para vocês no decorrer do tempo? Então, onde vocês estão agora nesse momento? O que vocês estão trazendo de novidade? Eu não sei se posso dizer dessa forma. Nós trabalhamos nessa linha faz muito tempo. Eu, particularmente, desde meados dos anos 80. A Patrícia, obviamente, é bem mais nova, desde os anos 90, né? E nós trabalhamos já para ver a resistência, por exemplo, a diarreias. A criança que é amamentada, ela tem uma resistência muito maior a desenvolver diarreias infecciosas. Nosso trabalho começou... Na época, Então, nós começamos para entender como é que o leite, os anticorpos IgA do leite protegiam contra os vários patógenos, principalmente bactérias, que produziam diarreias agudas e desidratação, né, no lactente. Isso foi o nosso grande começo, principalmente nos anos 90. Nós trabalhávamos juntos com o Departamento de Microbiologia, o professor Luiz Rachid Trabus, quem sempre nós temos que homenagear, né? E nós com a parte de imunologia. Não, eu ia perguntar uma questão que é a evolução da proteção imunológica durante o aleitamento. Então, ele vai se adequando às necessidades da criança? É mais ou menos isso? Ele vai se adequando, na verdade, o colostro que a Magda já mencionou, que é o leite dos primeiros 7 dias, ele tem muito mais IgA, muito mais,
Tá. E aí, conforme vai caminhando a lactação, vai diminuindo a quantidade de GA que tem nesse leite. Por outro lado, o bebê começa a mamar muito mais. Uhum. Então, a ingestão desse anticorpo se mantém muito alta, né? A quantidade de A anticorpo, quantidade que ele ingere. Então, isso é uma coisa que acontece. A gente sabe que o leite, o colostro e o leite, eles têm uma influência da nutrição materna, Tá. né? Então, sofre uma influência da nutrição materna. Isso que eu já falei do tempo pós-parto, que existe uma diminuição. E mais recentemente, a gente fez um estudo que é da minha aluna Ying Zheng, que é uma graça de aluna chinesa que eu tenho, que trabalha com leite, e a gente estudou as células do leite. E o que nós vimos é que nós trabalhamos com 2 grupos de mães saudáveis, os 2 grupos, só que o bebê estava com infecção respiratória e no outro não. O bebê estava saudável. E o que a gente viu é que existe um aumento das células, de um modo geral, no leite das mães que o bebê estava infectado. Então, a gente estudou o mecanismo de convocar essas células para o leite e nós vimos que é bem diferente no momento que o bebê está infectado e o que resultou foi isso, o aumento de células imunes no É uma leite. resposta da produção imunológica da mãe em relação à situação do bebê. Exatamente. E como que é esse muito mecanismo? bonito. É pelo momento do amamentamento, por exemplo, a da hipótese... amamentação, perdão. Desculpa. A hipótese é que no momento da amamentação, o bebê vai estar infectado, vai estar com vírus. Na verdade, todos que nós vimos, eles estavam com infecção respiratória. Uhum. E o contato da boca do bebê com a mama causa, na hora de sugar, causa um influxo e que talvez leve o vírus para dentro da mama e estimule um aumento de várias substâncias que a gente chama de quimiocinas, que são quimioatraentes para as células, elas chamam as células. E nesse momento começa a ter um influxo maior de células na mama e com isso ela passa para o leite. O leite é mais rico em células, né? Porque a gente está falando de anticorpos, né? Que são moléculas. Agora eu estou falando sim. de células. E a Patrícia está acrescentando que o leite também, principalmente o colostro, nos primeiros 7 dias, é muito rico em células. São células muito parecidas com as células do sangue, né? Ativadas. As células brancas do sangue. Os leucócitos. Os leucócitos. Interessante. Então a gente está falando um pouquinho disso, né? Dessa condição de quase de, não sei se posso falar mutação do leite, não sei se eu estou falando direito. Mas a evolução da modificação. Na modificação, ótimo. Modificação. Perfeito. A modificação do leite de acordo com as necessidades, das necessidades do bebê. Com as necessidades também do tempo de vida do bebê, que pode ser necessidades diferentes, ele pode ter uma evolução também da carga de células, de nutrientes, anticorpos e etc. E tem uma atividade de vocês também, se eu não me engano, que tem a ver com a doação do leite. Que é o que a gente para uso, né? Vocês podem explicar um pouquinho mais o que vocês estão propondo? Eu vou passar. A gente primeiro a gente precisa dizer que nós já em 2005 nós temos até uma patente em que nós isolamos o anticorpo do leite, esse anticorpo IgA do leite. Então nós temos uma patente do processo de isolamento do leite que foi feito em cooperação com 2 bioquímicas, Solange Carbonari e Cristiane Carbonari. Interessante. Então, nós temos já essa patente. Aí sensacional. A partir disso, né, Paty? Então, aí a partir disso, a proposta, a mudança na nossa... Não é uma mudança na linha de pesquisa, mas evolução, é uma evolução natural. Isso foi uma ideia da Magda. Não, Paty, a ideia das duas. Né? A ideia sempre a ideia as ideias surgem da interação, né? Da discussão. Nós resolvemos estudar o efeito do leite, né, contendo a CIGA,
como se fosse uma terapia. Isso. Eu não diria, é uma nutrição, né? Uma terapia nutricional, mas imunológica também. Uhum. E então, acho que era melhor contar primeiro o primeiro trabalho que nós publicamos, né? Nós temos duas grandes linhas, né? Então, aí é leite doado, né? Tá. Leite de mães sadias que voluntariamente doaram. Aí nós extraímos, separamos esses anticorpos. Perfeito. Então eles ficam num volume menor, que vocês vão ver que a gente vai precisar de volume menores. E aí nós estamos usando em dois grandes grupos de pacientes, né? Então a Patrícia está coordenando um estudo muito interessante que ela pode descrever em recém-nascidos cirúrgicos, Uhum. crianças que nasceram com alguma malformação, por exemplo, no caso foi gastroscise, em que a parede do abdômen não fechou completamente, então elas precisam ser operadas imediatamente após o nascimento, mas também poderia ser com hérnia diafragmática, com a atresia de esôfago. São situações raras, mas são situações muito graves. Então você precisa tomar muitas medidas para que essa criança saia bem desse procedimento Perfeito. cirúrgico que tem que ser feito logo após o nascimento. Uhum. Então essas malformações em geral são vistas pelo ultrassom fetal, né? E essas crianças já nascem já deveriam nascer em algum hospital onde elas possam ser operadas. E aí, conte, Paty, Que é o caso aqui do HC, né? Eles estão sendo operados no primeiro dia. São Certo. situações raras, mas aqui nós somos referência. Né? E aí é por isso que a gente tem um número maior de casos, né? Então, a ideia, na verdade, o trabalho já está bem adiantado, é que após 48 horas da cirurgia, a gente começa a administração dessa EGA Uhum. para o bebê por meio da sonda orogástrica e 3 vezes por dia. Em pequenos volumes, né? Em Porque pequenos volumes conseguem, por causa da tolerância, Certo. né? E a gente já está, acho que no caso 40, nós já temos, não analisamos, nós terminamos o último caso agora, semana passada. É um duplo cego, né? É um duplo cego, então nós temos o grupo que recebeu o leite e o grupo que recebeu água. Uhum. E então eu não posso contar ainda o resultado, porque a gente ainda vai analisar, mas a gente vai ver vários parâmetros, porcentagem de infecção, tempo de internação, uma série de fatores. E também a microbiota intestinal, né? Microbiota. O desenvolvimento da microbiota intestinal. A expectativa é que os bebês que tenham recebido esse leite, eles tenham uma evolução positiva do quadro. Essa que é a expectativa, certo? A ideia é que a gente chegue a este resultado, né? Isso, que a gente observa uma certa proteção da mucosa em função do recebimento desse anticorpo, porque uma coisa importante é que eles ficam em jejum. Eles precisam ficar em jejum. Tem que ficar em jejum. Entendeu? Por causa então da eles cirurgia. eles não recebem o leite da mãe por um bom tempo, até começar a aparecer uma certa motilidade intestinal, que aí começa a ser introduzido aos poucos o aleitamento materno. Entendi. Ou o leite de fórmula. Isso é uma coisa importante falar, que é a tese de doutorado da enfermeira chefe da UTI neonatal lá do ICR, a Angela Midori Maturrara, e ela ela tem estimulado demais essas mães a manterem o aleitamento materno. Uhum. Então, assim, apesar dessas mães passarem, às vezes, 2 a 3 semanas sem amamentar, a hora que o bebê começa a ter a possibilidade de receber o leite, ele vai receber o da mãe, e muitos saíram com aleitamento exclusivo. Quer dizer, é um trabalho muito bonito dela de estimular essa mãe a manter o leite, né? Porque tanto tempo assim sem amamentar acaba secando, né? Entendi. E isso é muito importante. Isso é um objetivo do trabalho dela e eu acho que foi cumprido plenamente. Plenamente. Essas crianças são operadas
pela equipe coordenada pela professora Ana Cristina Tanuri, e eles têm que ficar em jejum. Então é por isso que a Patrícia explicou que nós damos pequenos volumes, e aí é importante que a gente dê anticorpo mesmo, né? Sim. Então o anticorpo está concentrado em pequenos volumes, porque eles ainda não estão com a motilidade intestinal. Quando eles ficam com a boa motilidade, aí eles vão tomar o leite da mãezinha deles, né? Isso. Sim. E aí a importância do trabalho da Ângela, porque esses 15 dias a mãe ficou sem amamentar e tensa, né, coitada? Porque Tensa o bebê é operado, demais, né? É uma situação muito Quer dizer, ela passou pelo parto e depois nasceu um bebê que precisou ser operado de imediato. Em seguida ele está no UTI, não é? Numa unidade de terapia intensiva. E a Ângela faz todo esse trabalho. E aí, então, o estudo que a Patrícia coordenou a parte laboratorial, né, junto com a Ângela e junto com a Ana Cristina Tanuri, é justamente esse, quer dizer, dá pequenos volumes, né, de anticorpo, para ver se isso pode fazer uma diferença, né, na evolução. Na evolução do quadro da criança. Esse é uma das vertentes do trabalho, né? É uma das vertentes. E a segunda vertente qual que é? Mas na realidade, veja, a gente começou com gastrosquia, mas outras situações poderão ser usadas, perfeito, né? Perfeito. Quer dizer, seria para uso de... Quais outras situações que poderiam ser... Qualquer situação em que a criança não possa ser diretamente amamentada, isso seria quase como se fosse um suplemento alimentar rico em anticorpos, né? Perfeito. Então, e qualquer quadro cirúrgico, então isso seria... Porque, veja, o leite, a preparação da IgA foi feita a partir de leite doado. E aqui nós temos que agradecer muito ao Banco de Leite da Maternidade Santa Joana, não é? Isso. E que eles nos doaram o leite que eles colhem normalmente lá, o que sobrou, que os bebês não tomaram todos, nós pudemos extrair a IgA. A Patrícia, na realidade, é quem faz esse processo. Muito legal. De extrair a IgA para dar para esses bebês. Muito Porque legal. o que é importante é dizer que o anticorpo foi concentrado, né, num pequeno volume, porque eles não conseguem tomar muito. Sim. Né? Quer dizer, não dá para dar o leite inteiro, porque eles não conseguem tomar muito. Então a gente usou um anticorpo, né? É justamente esse processo de conseguir condensar os anticorpos em um volume menor, e aí esse volume menor ser esse suplemento, entre aspas, né? Exatamente. Do bebê que ali tem uma situação específica de pouca oportunidade de aleitamento, esse tipo de coisa, né? Eles ficam uma tolerância pequena a um volume maior, né? Interessante. E a segunda linha? E a segunda linha é uma linha bem inovadora, né? É de usar por via nasal. Eu já não estou mais falando de tomar o leite, eu estou falando de uma nova forma de aplicação. De aplicação desse leite que o grupo da Patrícia separa os anticorpos, né? Usa esses anticorpos e agora eles são suspensos ou ressuspendidos, né? Em soro fisiológico, que é mais adequado para a mucosa nasal. Tá. E então nós estamos usando em pessoas imunossuprimidas. Agora não é mais recém-nascido. Então agora a gente está pegando aqueles anticorpos, tá fazendo não sei se uma diluição, mas tá juntando ao soro fisiológico num modelo de... Numa concentração que ela é determinada. Perfeito. E aí tá aplicando via nasal em pacientes imunossuprimidos. Pacientes imunossuprimidos que têm quadros de rinossinusites crônicas ou rinossinusites de repetição. E aí nós temos 2 grandes grupos de pacientes. São pacientes com defeitos congênitos que não conseguem produzir anticorpos, não é? Certo. São as chamadas hipogama-globulinemias ou agama-globulinemias. Então são pacientes com imunodeficiências congênitas, né? Então esse é um grupo que é seguido no Instituto da Criança até os 18 anos e depois aqui no Departamento de Clínica Médica. Legal. E temos um outro grupo, que é o grupo mais numeroso, que são quase todos pacientes que tiveram algum tipo de linfoma, que é um câncer, né? Ou uma leucemia, mas em geral linfomas,
E esses pacientes recebem uma medicação que se chama rituximab, que é uma medicação que destrói a célula B. No caso, tem que ser um linfoma B. Só adiantaria um linfoma B, quer dizer, o uso do rituximab. E aí, o rituximab, ao destruir a célula B, ele também vai destruir as células que produzem anticorpos, porque ele não sabe quem é o linfoma e quem é a célula produtora de anticorpos. Então, essas pessoas deixam de produzir anticorpos, e aí existe a maneira de repor a IgG do sangue pela veia, né? Existem as preparações de imunoglobulina, mas existem algumas pessoas que, mesmo recebendo essa imunoglobulina, isso não é suficiente para controlar esse quadro respiratório de repetição, que é uma sinusite, uma rinocinusite, né? Uhum. Isso incomoda muito, né? Tira a qualidade de vida. A pessoa o tempo todo não dorme bem e tem que tomar muito antibiótico. E esse trabalho nós estamos começando e começamos bem, né, Paty? A Paty pode contar. O trabalho é um estudo de caso, né? É um caso que nós acompanhamos, uma senhora de 70 anos que tinha um linfoma e ela tinha esse quadro de sinusite de repetição, tinha uma vida bem complicada, né, Magda? Não podia ver os netos, vivia antibiótico, um tratamento atrás do outro. E aí nós começamos a dar as seringas, eu falo de seringa porque a gente coloca esse leite numa seringa, e ela começou a aplicar. Ela mantém tudo congelado, né? Tudo congelado, porque não tem nenhum conservante, né? Tem que ficar congelado. E ela vinha buscar seringas, ela é uma pessoa diferenciada, ela tinha uma condição de ter um controle bom desse tratamento. Freezer, né? Ela tinha um freezer, né? E ela cuidava direitinho, ela fazia todos os procedimentos do jeito que tinha que ser. E ela, depois de um tempo, de acho que 3 meses, né? Ela já começou a melhorar. Ela fez esse tratamento durante quase 2 anos. E ela realmente, a parte de rinocinusite melhorou demais. Acho que praticamente desapareceu, né? Desapareceu e ela, a maior alegria dela é poder beijar. Isso é tudo antes da pandemia. Foi bem antes da pandemia. Sim, isso foi em 2018, né? Isso. 2016, né? 2018. Por aí. Então ela podia beijar os netos, ela chegou a viajar para fazer uma viagem longa. E verdade. Dormia bem, comia, sentiu o gosto das comidas, aí melhorou ela levou a seringa no avião. Levou a seringa. Ela levou, pediu permissão. E aí nós depois também tivemos um adolescente, né, uma menina. Legal. Com muito bom resultado. E agora, com a melhora da pandemia, nós vamos investir muito investir porque nós temos muitos pacientes desses com esse tipo de manifestação aqui no nosso hospital. Então, são pacientes que, basicamente, são pacientes com linfoma, mas também existem algumas situações em que o rituximab é utilizado para doenças autoimunes. Certo. Então, seriam pessoas que não conseguem formar anticorpos por algum motivo, mas que têm quadros de rinossinusites, porque se não tiver, também não tem indicação. E é o mesmo anticorpo do leite, né? Lembra que existe eu falei no começo, uma grande migração de células do trato digestivo e também do trato respiratório, né? Sim. Falei aí que eu já falei demais. E uma outra, esse é um trabalho, né, que nós vamos iniciar, né, com esses grupos. E uma outra ideia que não tem nada a ver com o tratamento com o paciente é estudar melhor essa IgA do leite, né? A reatividade que essa IgA tem do leite. Uhum. O que a gente percebe de muitos trabalhos, com muitos micro-organismos que a gente trabalhou, é que ela parece apresentar uma reatividade cruzada entre os patógenos. Essa IgA, como a Magda falou no começo, a IgA secretória, são 2 moléculas de IgA. Sim. E elas são ligadas por uma cadeia J, que nós chamamos, e elas têm uma cobertura
dessas duas moléculas de açúcares. De açúcar. E acredita-se que é isso que dá como se fala? Polireatividade. Tanto a polireatividade como o componente secretor, que protege essa IgA do trato digestivo, que é o que a gente falou, que ela é resistente. E essas cadeias de açúcares, acredita-se que ela possa se ligar por elas ao patógeno, aos micro-organismos. E independente da porção de ligação que seria específica para cada patógeno, porque cada anticorpo é específico para um antígeno, que a gente chama. Mas o que a gente está vendo é que existe uma reatividade cruzada, quer dizer, um anticorpo que liga, sei lá, para uma bactéria entérica, ele mesmo vai se ligar para uma bactéria respiratória. Tá. E isso nós vamos estudar melhor também. E isso seria por essa cobertura de açúcar, provavelmente. Que tem aí uma hipótese de que isso possibilita se conectar em mais de um antígeno. E fazer a função dela, que é neutralizar esse antígeno, né? Perfeito. Porque é um anticorpo muito interessante, porque é um anticorpo que não inflama. E isso é muito importante no âmbito das mucosas, né? Ela atua, ela não inflama. Ela se liga e no caso do trato gastrointestinal é levado para fora, né? Pelo movimento peristáltico. E do respiratório também. Pela tosse, pelo movimento mucociliar. Ela só muito interessante. Gruda no patógeno e leva ele embora. Impede que ele entre. Impede que ele entre. Sensacional. É algo mais leve, mais fácil. Exatamente. Ela não chama células para fazer uma inflamação, né? Que é a principal coisa da mucosa, né? Senão a gente ia viver inflamado, né? Viver inflamado. Então, viver inflamado faz todo sentido. É muito interessante. A imunologia de mucosas é um campo extraordinariamente interessante. Nossa, muito legal, gente. Então, nós estamos aqui firmes nisso. Quer dizer, veja, a gente começou estudando os mecanismos de como essa IgA in vitro, né? Funcionava contra os patógenos que davam diarreia, mas agora a gente está usando para terapêutica. E eu aí já é uma questão que uma das coisas que preocupa muito é, digamos, de amarrar bem essa situação para que essa IgA, o leite humano, não venha a ser comercializado, né? Sim. Porque isso me preocupa muito, sempre nos preocupou muito, né, Paty? Porque, veja, considerando, sobretudo, nossas populações carentes, que infelizmente é uma parte grande da nossa população e cada vez maior, quer dizer, o leite humano é um alimento excepcional e nós não podemos tirar daquela criança essa oportunidade, né? Sim. Então a gente não pode deixar de jeito nenhum que comece a haver comercialização. Quer dizer, tem além de uma preocupação toda da própria segurança do uso e etc., que tem a ver com o processo médico, a terapêutica, etc. Depois a Paty pode falar melhor. Mas tem uma questão ética importante no desenvolvimento desse trabalho, né? Que independente dos casos, dos resultados positivos que possam existir, né? E todos os benefícios que isso pode trazer, existe uma preocupação ética de como isso vai ser usado daqui para frente. Será que vão começar a querer criar bancos, pagar as pessoas para tirar leite e criar bancos e comercializar leite? Não, exatamente. Estou dizendo, essa é uma preocupação, é das dimensões do trabalho que também precisa ser avaliada, que é a questão ética do uso dessa nova tecnologia, eu até posso dizer assim, dessa nova tecnologia, desse novo processo terapêutico que está sendo desenvolvido aqui, que acho que isso é um negócio bastante interessante. Me leva a pensar em coisas também relacionadas à inteligência artificial, à ética da inteligência artificial, umas outras coisas que tem aí também num campo mais tecnológico, mas que traz a mesma discussão, né? Sim. Tanto os impactos sociais gerais que isso pode ter, tanto para as pessoas que vão utilizar, quanto para quem seriam como é que se cria uma cadeia de fornecimento disso de forma ética, porque me parece que pode chegar a ser um produto extremamente bem utilizado, né? Esse de importância, né? De importante utilização em casos específicos, terapêuticos, exatamente, em casos específicos. Mas aí como é que você cria uma estrutura ética? Que antes de ser bem, digamos, estudada e bem colocada a questão
de controle, né, de regulação. Isso. Que isso não poderia nunca ser vendido. Eu acho que tem um campo de regulatório que é extremamente importante, mas esse campo da bioética, da ética de uso, isso vai ser uma discussão bem importante ainda daqui para frente. Isso nos deixa muito, muito preocupados. Interessante. Né? Muito bem importante. Porque não se pode sair soltando, é bom, mas o bebê tem que ter prioridade, né? Ótimo. E particularmente um bebê, digamos que de famílias mais vulneráveis, né? Sim, isso. Não tenha dúvida disso, né? Isso está no DNA do Hospital das Clínicas também, a gente tem esse tipo de atitude. Agora, antes da gente falar, digamos, você não quer contar que a gente tem toda uma segurança de infecção, que isso tudo é muito testado? Quando a gente prepara esse leite para ser dado para essas crianças, que é esse trabalho também inicial nariz, que nós fizemos, pelo nariz também, a gente pasteuriza, que é uma coisa que, né, para matar qualquer micro-organismo que está ali, e nós fazemos vários testes microbiológicos com vários meios para observar se teve algum crescimento bacteriano. Então, nunca aconteceu, a gente faz, é bem rigoroso. A coleta é muito rigorosa, não é? E esse leite é mantido congelado, então assim, para ter uma conservação. Então é uma coisa bem rigorosa mesmo. Feita no laboratório. Não tenho dúvida disso. E assim, gente... E a gente, assim, a ideia da Inova HC é que isso venha a ser uma startup, né? Uma startup. E aí eles até já nos deram um nome muito, muito interessante. IGA Secretória, que é SIGA, né? Secretary IGA, SIGA, né? E Matter, né? Já tá falando aí de uma spin-off, uma startup nascida aqui dentro do Nova HC e das Hospitais Clínicas. Não, sensacional, gente. Gente, agora a gente tem mais um grande final, né? Exatamente isso que eu falei. O nosso tempo ele é curto, então a gente precisa chegar para os momentos finais. Assim. E vocês têm um estudo inédito que vocês fizeram a respeito da passagem desse... eu acho que... Como que eu posso explicar isso? A passagem dos anticorpos via o aleitamento materno, e aí isso vinculado à importância da vacinação anti-Covid. Acho que esse é um ponto que eu queria que vocês falassem assim... Fale, Paty, que eu já falei. Então, em janeiro, quando todas as pessoas aqui do HC foram vacinadas, a primeira dose, a gente... Com a Coronavac, Com a Coronavac, o estudo é da Coronavac. A gente convocou mães que estavam amamentando e que iam tomar vacina, a colher esse leite antes de tomar a vacina, e elas colheram várias semanas durante a vacinação. Ela tomou a segunda dose 21 dias depois e colheu mais um mês. Foi 28 depois. 28 dias depois, isso, desculpa. E teve mães que colheu 4 meses depois da primeira dose. E a gente viu, após a primeira dose, isso foram 20 mães, né, Magda? E a gente viu um aumento após a primeira dose desse anticorpo específico para o SARS-CoV no leite, e um aumento bem significativo 1 semana e 2 semanas após a segunda dose. Esse aumento foi em todas as doses pós-vacina, foi acima do nível de cutoff que eles chamam de isso vocês viram no leite, vacina, né? No leite, analisando do leite dessas mães. E essas mães que colheram 4 meses depois, que foi uma parte delas... Foi em maio passado agora, né? Foi em maio passado, ainda tinham anticorpos acima do nível de cutoff, né? Que eles era positivo, os leites eram positivos ainda para o anticorpo. O que a gente mostrou? Que a Coronavac é capaz de induzir a produção não somente de anticorpos no sangue, IgG, anti-Covid. Todo mundo já conhece IgM, todo mundo conhece. Todo mundo já fez várias vezes. Mas também anticorpos IgA, que nós vimos no leite. Agora estamos também tentando, junto com o professor Alberto Duarte, ver na saliva, mas mostramos no leite
Isso há semelhança do que se viu no estudo, muito com a casuística muito parecida em Israel, com a vacina Pfizer, e nos Estados Unidos também com a vacina Pfizer. E a Moderna também. E a Moderna também. E, inclusive, o mesmo reagente que eles usaram lá para testar o anticorpo foi o mesmo que nós usamos aqui. Então, nós vimos isso, quer dizer, que a Coronavac é capaz de induzir anticorpos no leite, e a nossa alegria, não só nossa, como da doutora Valdenise Tuma Calil, que é a primeira autora desse trabalho, a neonatologista, é porque isso tem estimulado muito as mães a amamentar. Né? Quer dizer, porque a mecânica que a gente conversou no começo então do nosso bate-papo, né? ela funcionaria da mesma forma para esse anticorpo também. Sim. Né? Exatamente. Então, passaria via amamentação, passaria para criança e assim por diante. Enquanto ela estiver dando o leite... Chega aqui na via aérea superior e vai... Né? Então, é muito importante. E aí nós agora estamos começando um segundo estudo de mães de gestantes amamentadas. Gestantes vacinadas. Porque elas aqui, esse grupo de funcionárias, né, do HC, elas foram vacinadas já amamentando. Já amamentando. Elas já, inclusive, gestante. A maioria já estava de volta ao trabalho. Perfeito. Ela já era uma amamentação já meio tardia, assim. Em torno de 11 meses a média de tempo pós-parto. Entendi. Eram mães que, mesmo trabalhando, elas amamentavam. Amamentando, e a importância de termos uma creche, não é? Isso dava um apoio muito grande. E agora nós estamos estudando aquelas gestantes que estão sendo amamentadas durante a gestação. Vacinadas durante a gestação, também com a Coronavac, que é uma vacina também muito adequada para ser dada à gestante, porque é uma vacina segura. Segura, uma vacina de vírus inativado, uma vacina com pouquíssimos efeitos colaterais, como nós aqui somos testemunhas. E nós estamos vendo, poucos casos ainda, mas boa passagem transplacentária pelo sangue, né? Pela placenta, né? E aí a gente já está falando direto para criança, bebê. É isso? Direto pro bebê. Durante a gestação. Durante a gestação. A gente tem examinado o sangue de cordão umbilical, que o sangue do cordão é do bebê. É do bebê já. Então passa pela placenta, aí é IgG. E o leite da mesma mãe, a gente está vendo aí concentrações enormes. Enormes. Né, porque está vendo leite novinho, né? Nossa, muito legal isso. Muito tem uma expectativa de finalização aí desse projeto? Esse está iniciando. Está iniciando? Muito bom, gente. Gente, a conversa eu sei que está ótima. A conversa está ótima, a gente precisa chegar para o finalzinho. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, professora Magda, doutora Patrícia. E eu queria que vocês deixassem os recados finais aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Olha, primeiro nós temos que agradecer, porque nós estamos só as duas aqui, mas esse trabalho assim, teve ao longo dos anos e agora, nesse momento, colaboração de muitas e muitas pessoas. Muitas. Sozinhas nós não teríamos condição de fazer nada, né? E é das mães, né, em particular. E a minha grande alegria é porque esses estudos só mostram a importância da amamentação, né? Isso mesmo. Eu concordo e eu queria agradecer, já que nós falamos por último desse trabalho da Coronavac, eu queria agradecer muito às mães, porque elas procuravam a gente, elas queriam fazer, elas queriam saber se elas estavam protegendo os filhos, se tinham o anticorpo no leite. Foi fácil, né? Porque foi muito fácil, vinha pra gente, elas vinham. Então, assim, elas foram, assim, muito importantes para o trabalho. Eu acho que isso e em todos os trabalhos que nós fizemos, né, Magda? É a disponibilidade da mãe foram muito poder... generosas de doar leite, né? Nunca tivemos um não, né? Não. Nunca. Não. Assim, então é muito bonito. Eu acho que isso é vital para o nosso trabalho. Não. Gente, mais uma vez eu agradeço imensamente a presença de vocês. E só lembrando o pessoal aí que está ouvindo a gente em casa, que o Inova HC Podcast é um podcast quinzenal. E vocês podem ouvir o nosso podcast nas melhores plataformas aí de streaming que estão disponíveis para vocês. Queria agradecer novamente a presença de vocês e espero que a gente possa trazer os resultados dessas pesquisas num próximo programa. Claro. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Até mais, gente.